eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui nesse domingo, mais uma vez reunidos em escola dominical, para nós estudarmos a revista cujo tema do trimestre é Deuses Demais, quem está no trono do seu coração. Revista que já foi mostrada ela nas aulas anteriores, né? Essa revista que a gente vai estudar. Hoje é domingo, dia 11 de outubro, e a lição de hoje é a lição de número 4 da revista nova, cujo tema da aula é o seguinte: lição número 4, adoração absurda, ver e adorar só pela fé. O texto base ele se encontra no livro do Êxodo. O texto base encontra no livro do Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5. Por favor, mantenham todos a Bíblia aberta. Nós vamos ler o texto, são apenas 2 versículos. Depois a gente fala sobre cada um deles. E também a gente vai fazer a leitura do texto correlato, né, que se encontra no livro de Deuteronômio 5, de 8 a 10. Na verdade, o texto fala sobre exatamente o segundo mandamento, sobre imagens e sobre ídolos. Vamos lá, texto básico diz o seguinte, em negrito, o texto em negrito que começa do Êxodo 20 são os 10 mandamentos, como a gente já sabe, já conhece de antemão. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Vamos, antes de fazer a leitura e falar sobre a divisão do texto, vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra, Senhor, foi lida, que ela possa, Senhor, tocar aos nossos corações de maneira em que devemos adorar, ó Pai. Devemos Te adorar em espírito e em verdade. E só a Ti, ó Pai, devemos dar culto, ó Pai, somente a Ti. E não deixemos que outros deuses ocupem, ó Pai, lugar em nosso coração. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus, Senhor, amém. A divisão da lição de hoje, ela está dividida em 4 partes. Nós vamos falar sobre as imagens em Israel, as imagens no cristianismo, Deus não gosta de imagens e o problema das imagens na adoração. Com relação ao primeiro texto que foi lido, com relação a Êxodo 4 e 5, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Imagem de escultura. O termo imagem significa algo esculpido em madeira ou na pedra. Nós lembramos o texto do profeta Abacuque, no capítulo 2, versos 18, 19 e 20, que já nos advertia sobre isso. Texto de Abacuque 2, 18, 19 e 20, que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confia na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum.
O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A imagem proibida pode ser a do Senhor, visto que outras divindades foram excluídas pelo versículo 2. Por outro lado, as palavras específicas, nem semelhança alguma, sugerem a relação com ídolos pagãos. No verso 5 fala o seguinte: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus zeloso, a expressão Deus zeloso, quando usado com relação a Deus, esse termo descreve sua paixão pelo seu santo nome, um zelo que exige devoção exclusiva do seu povo. Ele é empregado quando essa reivindicação é ameaçada por outras divindades. Descrição de Deuteronômio 6,15. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Outra descrição em Josué 24:19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão e nem os vossos pecados. Desde o Velho Testamento, os profetas já vinham orientando o povo com relação ao zelo que seria necessário com relação ao nome santo de Deus e com relação à adoração. Além disso, Deus é zeloso pelo seu povo, e nesse contexto também o seu zelo é contra outros deuses. Êxodo 34, 13 e 14. Zeloso com ele próprio, com o seu nome santo, com relação ao seu povo, e o zelo contra outros deuses. Êxodo 34, 13 e 14. Mas derribareis os seus altares, quebrantareis as suas colunas, e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, Deus com D minúsculo, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Com relação à terceira e quarta geração, que fala no versículo 5, né? Que visito até a terceira e quarta geração. Quarta geração, essa é a mais longa abrangência de gerações, normalmente representada em uma dada família de uma só vez. A severidade do julgamento de Deus sobre as gerações futuras dos que o odeiam serve como uma séria advertência àqueles que amam os filhos dos seus filhos. A palavra aborrecem, daqueles que me aborrecem, final do versículo 5. De acordo com a antiga linguagem dos tratados, aborrecer um rei divino significa recusar-se a submeter a ele pelos laços de uma aliança. Esses textos, essas explicações foram tirados da Bíblia Estudo de Genebra. O texto correlato que fala sobre o segundo mandamento, Deuteronômio 5, de 8 a 10. Vou ler para vocês também. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí tem esse acréscimo. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A proibição de imagem, né? Falei de imagens e ídolos, né? A proibição de imagem, no segundo mandamento, ela proíbe justamente a feitura de imagens que intentem, né? Representar de alguma forma física o próprio Deus. Em outras palavras, não são as imagens de outros deuses que são aqui proibidas. Essa possibilidade já tinha sido excluída no primeiro mandamento, em que outros deuses
não terão outros deuses diante de mim. Em que outros deuses são terminamente proibidos. Isso já no primeiro mandamento. Agora, no segundo mandamento, previne contra 2 perigos. Quais são? O primeiro deles é que, conquanto mantendo a fé e o culto ao único Deus, o Deus zeloso, a expressão dessa fé e desse culto se adapte às formas das religiões do Oriente Próximo. Isso era um primeiro perigo, né? Com relação à imagem, né? Se adapta com relação aos outros povos que tinham imagem, né? Tinha uma imagem para cada um de seus deuses, né? E o segundo perigo é que por meio dessa adaptação, a fé e a adoração dos israelitas limite explicitamente a grandeza e a transcendência do Deus. Quer dizer, transformar em ídolo para se adaptar seria limitar o próprio Deus. Não fará para ti imagem. O primeiro e mais imediato perigo era a tentativa de apresentar o Senhor em forma humana. Dado que, por um lado, Deus era concebido em termos pessoais e, por outro lado, o homem foi criado à imagem de Deus, né? Gênesis 1:27, a forma humana representaria um meio mais óbvio para produzir uma expressão visual de Deus. Contudo, qualquer representação física seria inadequada, pois o próprio Deus é maior do que qualquer tentativa de representá-lo dentro da ordem criada. Ou também, alguma forma, fora a forma humana de representá-lo, quer dizer, depois da forma humana, o perigo seguinte, contra o qual o segundo mandamento nos adverte e nos previna, era justamente de se usar qualquer coisa tirada da ordem criada por ele, né? Da ordem criada, animada, inanimada, para representar o Criador. A única maneira, então, pelo qual Deus podia ser representado era por meio da linguagem. A linguagem também é um meio de representação, mas é necessário particular o conhecimento e experiência de Deus. Então, pela exclusão de todos os meios, exceto a linguagem, Deus era mantido longe de toda tentativa humana de impor limites à concepção que as pessoas têm dele. Até mesmo a linguagem, é bom a gente salientar, pode se tornar uma forma ilegítima de representação. Elaborar por meio de proposições teológicas uma definição da natureza de Deus e então reivindicar suficiência a essa definição, que só essa definição teológica seria suficiente para a gente criar uma imagem de Deus, seria o mesmo que a gente criar uma imagem qualquer com uma imagem de madeira, seria a mesma coisa, por palavras. A teologia não é proibida, mas suas limitações têm de ser reconhecidas. Ela pode esclarecer o nosso entendimento do Deus da revelação, mas não pode confinar ou circunscrever Deus em definições. A gente não consegue colocar Deus em definições humanas, limitadas, pequenas. Do versículo ainda, você não se curvará diante delas e não as servirás. Outro perigo da representação é que esse objeto feito por mãos humanas não devia funcionar somente de modo representativo. Pode ser facilmente confundido com a coisa representada. Consequentemente, a imagem pode se tornar a coisa cultuada. Isso prejudicaria o tipo apropriado da adoração, que era a resposta de amor. Essa é a razão pelo qual há um retorno ao tema já mencionado em 4:24. Porque o Senhor, seu Deus, é um fogo consumidor. Ele é um Deus zeloso. Cultuar uma imagem de Deus seria sucumbir à tendência de formalizar Deus em forma de objeto de culto. Isso depreciaria a resposta de amor. Qualquer coisa que prejudicasse esse relacionamento essencial da aliança já estabelecida entre Deus e os homens, esse compromisso de amor levaria ao ciúme de Deus. Tais formas falsas de adoração ao Senhor inevitavelmente acarretariam consequências para gerações futuras, né? Que fala terceira e quarta geração, punição da iniquidade. Por isso, significaria que os filhos e netos não seriam adequadamente instruídos quanto ao relacionamento pactual, o pacto entre Deus e os homens. Desse modo, na comunidade pactual, ninguém era uma ilha. Os atos de uma pessoa tinham repercussões na vida de outras, e a quebra deste mandamento
podia afetar a posteridade por mais de uma geração. Um dos efeitos da apropriada observância desse mandamento é a preservação dos aspectos distintivos da religião israelita, no contexto das religiões dos seus vizinhos. Já foi dito que a entrega desse mandamento foi talvez a coisa mais improvável que jamais aconteceu. Os vizinhos de Israel, no Oriente Próximo, usavam uma variedade de imagens para representar suas divindades. E somente Israel, até onde se sabe, se recusava a empregar imagens. Dessa maneira, Israel preservava não apenas uma distinção externa, mas também uma distinção religiosa. Ela não era igual aos povos daquela região. Pois, embora o Senhor pudesse ser conhecido de modo nos mundos de história, natureza, ele não estava limitado a esses mundos, mas era transcendente como criador desse mundo, e isso foi preservado nesse mandamento. O segundo mandamento contém não apenas advertência, mas também contém uma promessa. Ajo com bondade amorosa em favor de milhares aos que me amam e cumprem os meus mandamentos. O elemento da promessa enfatiza novamente que a força diretiva desse mandamento, na totalidade, é a preservação do relacionamento entre Deus e o homem, caracterizado pelo amor. A tentativa de limitar Deus a alguma forma visual e a tendência para cultuar a representação significam que o relacionamento essencial de amor com Deus foi distorcido. Inversamente, a proibição de imagens, eliminando qualquer substituto visual para Deus, significa que o homem é constantemente lançado de volta ao conhecimento de Deus, adquirido pela experiência viva que ele teve com Deus, especialmente a experiência do êxodo, a saída, de modo que ela responde em amor a um Deus invisível, mas real. Esse texto que eu acabei de ler para vocês, ele foi tirado dos comentários do Antigo Testamento, Deuteronômio, de Peter Craig, do livro da editora Cultura Cristã. Depois da leitura desses textos da Bíblia, dessas explicações de cada um dos versículos, vamos discorrer então sobre as divisões que a lição de hoje faz. Somos, o ser humano, somos naturalmente simpáticos à imagem. Temos também maior facilidade em reter informação quando o nosso cérebro recebe figuras e ilustrações gráficas. Por isso a diferença do adulto e da criança, que livro de criança tem que colocar, gibi, historinha, com um monte de figura visual para que eles criem a história como um todo. E livro para adulto é um livro escrito. Mas o cérebro tem essa facilidade quando ele recebe figura, ilustração gráfica. Mas, quando nos é descrito um evento, uma história, uma personagem, um objeto qualquer, nosso cérebro, rapidamente ele busca as informações e logo cria mentalmente as imagens. Por essa razão, o poder da retórica, que é nada mais que a arte de persuadir, não deve ser menosprezado, porque ela tem a capacidade de criar cenários quase palpáveis, palpáveis que você pode pegar na mente dos ouvintes. Mas considerando o segundo mandamento, esse que nós acabamos de ler, tanto no texto original como no texto correlato, Deus aprova imagens, a arte e a criatividade. Afinal, qual é a proibição do segundo mandamento? E é isso que a gente vai discorrer na lição de hoje. O primeiro tópico fala das imagens em Israel. Por quê? Porque esse problema com imagem não começou agora com a Igreja Católica. Embora seja tão debatidos sobre a Igreja Católica ser tão enfático com relação às imagens, mas esse problema com imagens sempre esteve presente na vida de Israel. Logo que Israel foi liberto do Egito, por causa da demora de Moisés em descer do Monte Sinai, o povo pressionou Arão a tomar uma atitude. Qual foi? Foi a fabricação do bezerro de ouro, justamente com o ouro que foi doado para esse fim. A passagem está descrita em Êxodo 32, vão lá e verifiquem. Mais tarde, os homens escolhidos por Deus para fazer a sua obra caíram em pecado semelhante. Por exemplo, Geu foi rei em Israel, 841 a.C., e ficou encarregado de dar fim à dupla perversa Acabe e Jezabel. Foi Jeú que reinou após
primeiro sob Jezabel e depois Acabe, que tinha instalado oficialmente o culto a Baal. Quer dizer, já estava imposta a idolatria já antes de Jeú. Por quê? Por causa da presença de Jezabel, a idolatria e culto a posse de ídolos e a Baal. Mas Jeú se apressou em cumprir a palavra de Deus e enganou os idólatras, dizendo: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. 2 Reis 10, 18. Assim, o que ele fez? Para terminar com a idolatria, o que ele fez? Ele reuniu vários adoradores no templo, tomou as precauções para que não houvesse saída e que nenhum adorador de Deus estivesse presente, né, só os idólatras. Depois, o que ele fez? Exterminou todos os idólatras. Depois do extermínio de todos os idólatras, diz o texto seguinte: assim, Jeú exterminou de Israel a Baal, 2 Reis 10, 28. E a história não termina aí. O próprio Jeú mantinha-se prisioneiro de costume idólatras de seus ancestrais como Jeroboão. Por exemplo, Jeú não teve o cuidado de andar, nem se apartou dos pecados de Jeroboão. Fez pecar a Israel. 2 Reis 10, 31. Gideão, por sua vez, destacado por sua fé, na carta aos Hebreus, não serviu a outros deuses, se manteve sóbrio durante o seu tempo como juiz. Gideão foi um dos juízes, como Sansão e outros mais. E perdeu argolas de ouro e as recebeu com vários outros ornamentos. A conclusão foi que, desse peso, Gideão fez uma estola sacerdotal associada à adoração de ídolos e pôs na sua cidade em Ofa. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser uma falha justamente de Gideão à sua casa. Juízes 8, 27. Tristemente, então, comprova-se a facilidade com que o nosso coração tem para se inclinar aos ídolos. Sobre as imagens do cristianismo, meus irmãos, no século IV, um bispo chamado Epifânio visitou uma igreja na Palestina e ficou horrorizado quando viu uma imagem de Cristo em local de adoração. O que ele fez? Imediatamente ele a rasgou e proibiu terminantemente o uso de qualquer imagem de Cristo. Quando o bispo morreu, em 404, espalharam-se imagens de Cristo por toda parte. Foi só no 7º século, aquilo foi no 4º século, foi só no 7º século que o debate reacendeu entre os iconoclastas, que se opunham ao uso das imagens para adoração, e os iconodúlios, favoráveis à adoração de imagens. Iconoclastas se opunham, iconodúlios favoráveis. O divisor de águas se deu definitivamente no século XVI, na Reforma Protestante. Os reformadores foram unânimes em sua posição com relação justamente à adoração das imagens, mesmo reconhecendo, como João Calvino, que as pessoas são mais movidas pelo que veem do que pelo que ouvem. Havia se espalhado o entendimento de que as imagens serviam de livro para os leigos, instrução para os que não sabiam ler. Porém, os reformadores afirmaram que Jesus deixou dois elementos para lembrá-los: o pão e o vinho na celebração da ceia. Indignado com a idolatria, Calvino questionou severamente os que adoravam imagens. Disse Calvino: quanto aos que fazem representações figuradas dos santos, de que lhe pode servir senão de exemplos de pompa e ignomínia? Ignomínia significa grande desonra infligida por um julgamento público, degradação social, opróbrio, caráter daquilo que degrada, humilhação e desonra, que envergonha. Então, ignomínia é motivo de vergonha. E quem deseja seguir esses exemplos, ainda Calvino falando, merece chicote. Dá vergonha dizer, mas a verdade é que as prostitutas se enfeitam de maneira mais casta e modestamente do que as imagens das virgens, representações de Maria nos templos.
Tendo em vista já esse comentário sobre Maria, vai aqui uma pausa para indicação de literatura, um livro ótimo do assunto de Maria, que fala também sobre idolatria, a Virgem Maria, uma análise da doutrina mariana no catolicismo, autor Giovanni Miege. Esse daqui é da nossa cultura cristã. Nós estamos falando sobre Maria, sobre imagens, um bom livro para vocês lerem, da cultura cristã, só entrar no site que tem. Retomando, o ornamento dos mártires não revela mais sensatez. Bom seria se houvesse um pouco de honrosa proibidade em suas imagens. Para quê? Para que suas mentiras não fossem impudentes, sendo que eles têm pretensão de serem padrões de santidade. Isso daí é texto de João Calvino, se encontra nas Institutas de Calvino. Quem não tem, procure página 181, fala de Calvino. Agora eu vou ler para vocês a fala de Lutero. Lutero também condenou no mesmo tom. Diz o seguinte, Lutero: os papistas adotaram a invocação dos santos a partir dos pagãos, que dividiam Deus em inúmeras imagens e ídolos. Lembra que eu falei segundo mandamento, imagens e ídolos, ordenando a cada um seu ofício e obras particulares. A invocação dos santos é a cegueira e a heresia mais abomináveis. Todavia, os papistas não desistirão. O maior lucro do Papa advém dos mortos, pois a convocação dos santos mortos lhe traz somas infinitas de dinheiro e riquezas, muito mais do que ele obtém dos vivos. Porém, é assim que o mundo prossegue: superstição, descrença, falsa doutrina e idolatria obtém mais crédito e lucro do que a religião reta, verdadeira e pura. Uma mensagem de Lutero fantástico. Está no livro Conversas à Mesa de Lutero, editora Brasília, em Brasília, da editora Monergismo, página 96. Mas enfim, Deus não gosta de imagens? O texto básico ele é claro: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto. O texto básico é claro. Lendo com cuidado, vemos que o Senhor proíbe a criação de imagens com finalidade de adoração. Se não virmos isso, mesmo a foto do seu RG fica proibida. Lido sem cuidado, o mandamento pode dar a entender que Deus não gosta de imagens, ou que ele não tem senso estético. Como pensar então, assim, que o Deus criador da estética e da beleza, como criador, foi Deus que desenhou o mundo, definiu os contornos, as proporções, a arquitetura. Quem se recorda aqui na igreja da palestra do Dr. Marcos Eberlin sobre que vai do micro-universo até o macro-universo, da beleza da criação de um vírus, né? Embora a gente vai falar de vírus e também pandemia, do que as galáxias, as estrelas. Deus é o artífice do universo, gente. Como cantam nos Salmos, Salmo 8:3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Salmo 104:24, e ainda: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes. Está a terra cheia das tuas riquezas? Alguém que está ouvindo essa aula, que foi em acampamento, que foi naquele culto ao ar livre, o culto da fogueira, como quer chamar, que olhou para cima e viu aquela noite estrelada. É possível que a gente crê que não existe um Deus soberano que criou os céus e a terra? Qual que é o problema então? O problema não está na arte em si, ou em Deus ou na criação, mas no homem, no que ele faz com a arte. Não está em Deus, não está na arte. Enquanto tudo que Deus faz é perfeito, o homem consegue corromper tudo com o seu coração idólatra e ávido por grandeza. O casal Tripp resumiu bem: idolatrar a grandeza é uma característica inata do ser humano.
Somos feitos à imagem de Deus e projetados para adorar. Guarde bem isso. Somos feitos à imagem de Deus e projetados para adorar. Fomos criados para a fascinação que a glória de Deus evoca. Adoração é uma reação à grandeza. Ted e Marg Tripp, Instruindo o Coração da Criança. São José dos Campos, Leitora Fiel, página 123. Quer dizer o quê? Um coração puro e regenerado, ao olhar para as grandes obras de Deus, como falei das estrelas, né? Se admirará mais pelo seu Criador, pela sua sabedoria, pela inteligência e a glória do que pela criação em si. É o que eu falei. Você olha para as estrelas, você vê aquela imensidão e pensa, há um Deus superior que criou todas essas estrelas. Ele se encanta ao ver a criação, mas não como se ela fosse autoexistente. Ela não foi criada e por isso é a glória de Deus. Ela remete toda a glória a Deus e aponta para Ele. Um coração crente reconhece isso. Já o que? O coração ímpio pode se admirar da grandeza das obras de Deus, até admitir racionalmente que Deus as fez, porém é incapaz de adorá-lo devidamente por isso. Muitos cristãos o são apenas nominalmente, quer dizer, cristãos de nome, né? Por terem sido criados, frequentando uma igreja, ou por terem sido educados por pais cristãos e negligenciando essa bênção. De qualquer maneira, é bom que a gente frise que apenas um coração regenerado tem condições de adorar a Deus devidamente, porém, não sem riscos. Problema, o quarto e último tópico, né? Eu falei que são 4 itens lá no início da aula. O problema das imagens da adoração. Deus, então, não tem qualquer problema com a arte em si, pois Ele mesmo é o Criador da beleza. Contudo, Ele determinou de modo absoluto e objetivo: não farás para ti imagem de escultura. Depois, o que Ele falou? Não as adorarás, nem lhes darás culto. Além de termos claro os propósitos do próprio mandamento, também temos: não terás outros deuses diante de mim. Fica evidente que Deus está falando de idolatria e de adoração. Deus não está falando de quaisquer imagens, mas de imagens destinadas à devoção. Todas as religiões ao redor de Israel e do mundo, como eu disse já no início, faziam representações de suas entidades, chamadas suas divindades, para seu culto, e Deus as abominava e as proibia terminantemente. Ele não queria isso para o seu povo. Ele não quer ser adorado como qualquer criatura, que ele mesmo tenha feito. Você faz um peixe, um Deus peixe, cabeça de peixe. Ele criou peixe, um Deus com cabeça de boi. Foi ele que criou o boi, o Deus com cabeça de vaca, e assim vai. Foi ele que criou tudo isso. Esse é o sentido do texto com o qual Paulo dialogou em Atenas. Você lembra do discurso de Paulo em Atenas? Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Falando com relação à criação de imagens, Atos 17, 29. Afinal, então, por que os adoradores de outras religiões fazem tanta questão das imagens? Uma resposta bem instrutiva foi dada por Michael Horton. Tem vários livros de Michael Horton aí, um autor conhecido da cultura cristã. Michael Horton diz o seguinte: as pessoas insistem em ter o poder sobre o ídolo para que possam controlar o próprio destino delas. Isso daí foi tirado do livro A Lei da Perfeita Liberdade, São Paulo, Cultura Cristã, página 66. Segundo esse entendimento, ter uma imagem alimenta uma ilusão de controle na mente do adorador. Fazendo o quê? Fazendo com que ele creia que sua vontade pode ser imposta sobre o seu Deus. Quer um exemplo popular disso? Um exemplo popular é que alguns católicos fazem com o casamenteiro Santo Antônio, que até sofre o castigo de ficar mergulhado na água, quase não satisfaz a vontade do devoto. Não é possível agradar a Deus dessa maneira.
mas sim despertar sua ira por desobediência e blasfêmia. Para adorarmos a Deus, só existe um mediador, que é Jesus. Qualquer criação humana, por mais engenhosa, é completamente irrelevante e ofensiva à sua glória. Chegamos então, meus irmãos, à conclusão. Qual a conclusão que tiramos disso tudo? A adoração de imagens em Israel e no cristianismo ao longo de milênios provocou muitos desvios e apostasia, levando muitos à perdição. Embora Deus seja o artífice máximo no universo e tenha compartilhado conosco o dom da arte e da representação, devemos observar seus mandamentos para não extrapolarmos seus critérios. Adorar a Deus implica em fé, crendo sem ver. Qual a aplicação que a gente faz desse daqui? E aí a gente vai orar e vai terminar a nossa aula de hoje. Aplicação: seja corajoso, sem grosseria, sem ofensa, ao testemunhar sua fé com o pessoal de outras religiões, né? Nós convivemos com católicos, com espíritas, com ubandistas e sei lá. Testemunhar de Jesus sempre é conveniente e apropriado. Você será avaliado pela sua fidelidade e coragem. Cuide para que sua adoração ocorra em espírito e em verdade, como os olhos da fé. Que Deus abençoe a todos, que essa lição, essa palavra possa tocar nos seus corações. Vamos orar por nós e por esse novo tema do trimestre, que possa ser de utilidade aos nossos corações e que aprendamos um pouco mais. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por essa palavra, por essa lição tão bela, tão convincente, ó Pai. E só reitera naquilo que já cremos com relação à adoração de outros deuses com D minúsculo, né? Tu és o nosso Deus único, nosso Deus verdadeiro, e sabemos que o seu lugar, ó Pai, está acima de qualquer outra adoração, e só a Ti devemos adoração e culto, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Fique conosco, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.